Estamos ao vivo! Boa noite, pessoal! Mais uma live. Hoje, o capítulo 4 do livro Saia do Caixão, que é o princípio número 4, que fala sobre individualidade. Oi, Andréia, boa noite, querida. Que saudade. Derli, que bom que você voltou. Tive que recomeçar de novo minha live. Então, bora do início. Bom que você entrou agora, você vai pegar desde o início, que tá bem legal. É o seguinte, pessoal. Eu tô lendo, fazendo a leitura do livro Saia do Caixão, onde ele aborda muitos códigos, onde eu pude sair do caixão. Saudades, querida. E eu quero passar para vocês também ativarem e colocando em prática é sucesso, viu? Porque foi na minha vida, esse livro aqui é bênção. E tá escrito bem aqui, ó. O primeiro que acordar salva todo mundo em sua casa. Ah, entendi, Derli. Bora lá. E ele começa esse capítulo de individualidade da seguinte forma. Desde pequenos, quando ainda criança, desejamos aprender e conquistar o nosso espaço. Na nossa nação, somos doutrinados a pegar as coisas dos outros, pois é mais fácil obter do outro do que conquistar, afinal isso requer dedicação e disciplina. Nós temos o costume, desde pequeno, principalmente eu falo por mim, eu, Geisa, fui muito mimada durante a minha infância, eu sempre tive tudo na minha mão. É bênção demais, o pai e a mãe quer fazer tudo pelo filho mesmo, mas isso, lá no futuro, lá na frente, isso não é legal, por quê? Às vezes a gente acaba se tornando um adulto que não conseguiu ter a individualidade quando criança e passa a ter dificuldade quando adulto, por quê? Você teve tudo na mão. E aí você vai crescer um adulto querendo continuar com tudo na mão. E isso não é legal. Por isso eu tô treinando a Giovana hoje para ela ter a individualidade dela, fazer as coisas dela. Por isso que é bom a gente colocar as crianças para ter individualidade desde cedo. Aí ele continua assim. É necessário que cada um tenha a individualidade. E quando ele fala sobre individualidade aqui, é a pessoa cuidar da sua vida, literalmente. É a pessoa tomar suas decisões por você, não pelos outros. Você tomar suas decisões, não baseada em opiniões dos outros. Aí ele fala assim, já parou para pensar quando você perde a sua individualidade? Quando você se sacrifica por pessoas que Deus não mandou você se sacrificar? Por isso torna-se improdutivo, fraco, incompetente, ineficaz e, portanto, você está morto. E isso é verdade mesmo. Quando a gente fica se sacrificando por algo, por pessoas, e não fazendo a sua vontade, você acaba se tornando improdutivo, fraco, e isso não é legal. Isso atrasa muito o processo. Aí ele continua. E aí você deseja o fim de todos os homens, a morte e o caixão. E o que vemos hoje em dia são pessoas que desistiram da sua vida, mas caminham como se estivessem tudo bem. Esse parágrafo aqui ele diz da seguinte forma, igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Peraí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Empurrando com a barriga, dia após dia. Eu tô vivo, vai vivendo de qualquer jeito, sem rumo, sem direção. E isso não é legal. Aí acaba que você fica rodando naquele círculo vicioso e quando vê, sua vida não andou para frente, sua vida tá no mesmo lugar e você não fica feliz. Não fica feliz, não tem como. Então, por isso que é bom você ter uma direção, saber o que você vai fazer e passar a tomar as decisões por você. Aí ele continua, enquanto você refletir sobre quem você é, não será alienado, pois questionará o que sente e também o que faz. Quando você começa a pensar por si, tudo começa a acontecer, você começa a prosperar.
E, pessoal, isso é verdade. Isso é verdade, porque quando você se preocupa, eu gravei um vídeo sobre isso agora. Quando você se preocupa com a opinião dos outros, você está dando a permissão para outra pessoa comandar a sua vida, para outra pessoa tomar decisões por você. Isso não é legal, não é legal. Aí o que acontece? Você pensa, vai tomar uma decisão e para e pensa assim, nossa, o que fulano vai pensar se eu fizer isso? Aí você não faz. Aí você fica estacionado. Por isso que eu tô chamando a atenção aqui para você fazer a sua vontade, tomar as suas decisões. E dane-se o que a pessoa diz sobre você, o que vai pensar. Gente, você só deve se preocupar com o que Deus diz sobre você. E o que Deus diz? Só coisas boas. Que você é a imagem e semelhança dele, que você veio para viver o melhor dessa terra, que você veio para reinar, que você é forte e corajosa. Se pessoas falaram coisas contrárias a isso, deixa para lá, não se importa. Só se importa com o que Deus diz. E pronto. Esse é o segredo, gente. A partir do momento que você vira essa chave, sua vida flui de uma maneira maravilhosa. Não me preocupo mais com a opinião dos outros mais. Só com o que Deus diz ao meu respeito. E Ele diz somente coisas boas. E faça isso também. Se preocupe só com o que Ele diz sobre você. Você é um filho, filha amada dEle. Ele quer te dar o melhor dessa terra. Então, não se preocupe com vozes que estão ali no seu ouvido, querendo te desanimar, querendo fazer você parar. Uma frase que eu sempre falo quando eu estou assim, passando por alguma dificuldade, que o inimigo ou alguém está tentando ali me diminuir ou me fazer parar. Eu falo assim, diabo, é o seguinte, eu sei quem eu sou, eu sei quem você é e eu sei quem Deus é para mim. Você já é derrotado. Então, acabou. Ele não tem vez para você, não tem. Então, eu queria chamar a atenção para isso. E ele cita aqui alguns benefícios, né, para você que passa a governar a sua vida, passa a tomar as decisões por você, passa a ter individualidade. Aí ele fala, se você tiver o princípio da individualidade instalado no seu coração, você poderá ter alguns benefícios. E quais benefícios quando você passa a cuidar da sua vida? Quais os benefícios quando você passa a governar a sua vida? Tomar as suas decisões. Você tem mais intimidade com Deus. Isso é fato. Você sabe que é especial. Você sabe que é especial, você sabe que é amado. Você sabe que é muito amado por Deus. Você não tem necessidade de agradar alguém. É forte, né, Derli? Não tem necessidade de agradar alguém. Melhor coisa. Quando a gente não tem a necessidade de agradar alguém. Eu até estava falando com a Derli estava ouvindo. Nós vamos agradar quem a gente ama. Vamos estar sempre buscando agradar, sim. Mas quando fala que... Porque tem pessoas que vivem em função de agradar alguém para ser reconhecido. Em função de agradar alguém para que algo aconteça. Aí você acaba depositando uma confiança ali e não é devolvido em troca. Aí vem a frustração, aí vem a decepção. Porque você está com os olhos em pessoas e não em Deus. E isso não é legal. E quando você tem o princípio da individualidade instalado, os benefícios, quando você cuida da sua vida, você prospera. Você não tem necessidade de aprovação, que é o que eu falei aqui anteriormente. Você não se preocupa com a opinião dos outros. Você não ouve religiosos. Você se ama e se sente amado. Você se sente muito amado e você se ama. Isso é maravilhoso, gente. Muito maravilhoso. Então, que você possa ativar todos esses benefícios da individualidade, passando a se preocupar somente com o que Deus diz sobre você. Somente isso. Aí ele fala assim, entenda que a prosperidade é individual, como a salvação é individual, como diversas coisas é individual. Depende de cada um, mas a crise, ela é coletiva. Sabe o que é crise? É a pobreza. E quando ele fala que a pobreza é a improdutividade, é quando você está estacionado, você está sem produzir.
A prosperidade, ela é individual. Se você é coletivo, você ele coloca aqui a palavra, você é trouxa de todo mundo. É na individualidade que você pode prosperar. É cuidando da sua vida que você pode prosperar. Pessoas que só pensam nos outros têm instalado o princípio da coletividade e não da individualidade. Você precisa ser persistente, tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Isonomia é a maior condição de igualdade, assim como a equidade e a equivalência. Aprenda, olha aí, pessoal, aprenda a tomar as rédeas da sua vida. E por você, pare de pedir permissão para as pessoas. Seja proativo e comece a agir. Muitas das vezes a gente tem, né, o costume, aquela necessidade de aprovação, de se preocupar com a opinião dos outros, pedir permissão. Não, você é livre. Você é livre. Faça o que tem que fazer, o que precisa ser feito. E ele finalizou esse capítulo número 4 dessa forma. E ele deixou uma tarefa aqui. E essa tarefa eu vou estar fazendo ela. Espero que vocês também. Olha só. Escolher 3 pessoas para fazer perguntas realmente sábias. Você vai anotar o nome de 3 pessoas e do lado você anota a pergunta que você vai fazer para cada uma. E faz, pessoal. Perguntas para pessoas realmente sábias. A pessoa ali que vem na sua mente, essa pessoa é muito sábia, como eu queria aprender com ela, como eu poderia... Estou modelando essa pessoa, vai nela. Pode ser pergunta na caixinha de pergunta de alguém que você considera, pode ser alguém pelo WhatsApp, que você não tem coragem de ir lá e fazer uma pergunta. Gente, o segredo é fazer pergunta. Quando você não faz pergunta, você fica alienado, você fica ali estacionado, você fica parado. O segredo para tudo na vida é pergunta. A partir do momento que eu ativei isso, eu passei a fazer pergunta para tudo, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer. Então, separa 3 pessoas realmente sábias, que você considera muito sábia, que está no nível acima, que você acha que você vai aprender muito com elas, e faça 3 e faça uma pergunta para cada uma delas. Beleza? E a live de hoje foi sobre individualismo, foi isso. E o próximo, que é o princípio número 5, é sobre honra. Eu vou estar falando sobre honra. Depois de amadurecer bastante, eu entendo sobre esse princípio, que é maravilhoso, e eu vou estar transbordando para vocês na próxima live, tá bom? Derli, obrigada por estar aqui, querida. Um beijo, depois eu vou te chamar. Boa noite para quem entrou aqui, para quem vai assistir essa live depois. E faça uma excepcional noite. Beijo! Meu celular não está... Eu não estou conseguindo apertar aqui para finalizar. Espera aí. Meu celular travou, gente. Olha que bênção. Mas vai dar certo. Espera aí.